Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, convidados, está aberta a 90ª reunião do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo. O conselheiro Bruno Rocha, representante dos servidores técnicos e administrativos, e, na sequência, a professora Mariângela Fagin, diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Desde já eu reivindico o mesmo tempo de fala que teve o conselheiro anterior. Em primeiro lugar, antes de falar da pauta que está em votação, eu queria dizer que é absolutamente revoltante que o reitor, que como de costume está se levantando e fugindo de escutar alguma fala discordando da sua posição, Bruno, que é revoltante que o reitor venha abrir a reunião falando sobre democracia na universidade e dizendo que na universidade é intolerável a violência. Foi você, reitor, que não hoje, por um acaso e uma coincidência, mas toda vez que a gente vem falar, sai da sala. Foi você, reitor, que chamou a polícia militar para falar do que aconteceu do meu lado. Do meu lado foi detida uma companheira trabalhadora que, imobilizada pela polícia, teve o rosto chutado por um policial. Do meu lado, uma companheira com, se tanto, 1,60 m de altura, levou um golpe de cacetete na cabeça que lhe abriu a cabeça e saiu carregada, correndo para o hospital, coberta de sangue. Do meu lado, a mesma coisa aconteceu com um estudante. Para falar do que aconteceu do meu lado, e ainda que tenha sido a polícia militar que tenha feito isso aqui dentro da universidade, é na mão do reitor que está o sangue que está derramado aí fora, dentro da Universidade de São Paulo. Na mão do reitor que tomou a decisão de chamar a polícia e na mão de cada um e cada uma, de cada membro do Conselho Universitário, daqueles que entraram aqui dentro dessa sala escoltados pela polícia. Daqueles que entraram escoltados pela polícia embaixo de uma chuva de bomba, pisando em cima dessas poças de sangue de trabalhadoras e estudantes da universidade. Na mão de vocês está o sangue de quem se feriu aí fora, dentro da universidade pública, pelas mãos da polícia militar. Nunca é demais dizer. Então não venham dizer que os que estão contra essa medida querem o totalitarismo. Querem uma sociedade onde eu dito e os outros obedecem. Nós já vivemos numa sociedade onde o reitor dita. E o fato de que ele compartilhe com mais meia dúzia de dezenas, com inclusive interesses materiais no que está sendo votado aqui, porque dirigem as fundações e são donos das empresas que vão substituir a força de trabalho que está sendo mandada embora, o fato de que não seja um, e sim 100 burocratas, de acordo com os seus interesses pessoais, aí sim, defendendo os seus privilégios, que mande e queira que todos os outros obedeçam, não faz disso uma democracia. Esse conselho aqui, portanto, não tem absolutamente nada de democrático. E, portanto, não adianta reivindicar a democracia em nome dos que se manifestaram contra o autoritarismo que está agindo contra o interesse da esmagadora maioria da universidade. Entrando no ponto da pauta, não venham dizer... Não, Professor Pietro, por favor, ele negou a parte. Por favor. Por favor, Bruno, pode continuar. Bruno, por favor, continue. Estão votando uma medida que está escrito que significa pelo menos 40% de professores. É só fazer a conta. Depois desses 3.600 que já foram mandados embora, isso significa mandar embora no mínimo
mais 5 mil trabalhadores. É só olhar o que está acontecendo com a creche, com o hospital, com as unidades de ensino e saber o que vocês estão votando não tem nada a ver com defesa da universidade. Ao contrário, é aprofundar o processo que está em curso de destruição da universidade, de fechamento de cada um desses serviços. Em primeiro lugar, dos poucos serviços que são prestados ao povo, à população que sustenta a universidade, como é o HU, como são as creches, aos poucos estudantes pobres que entram aqui dentro. Esses são os que já estão sendo fechados. E o que vocês vão votar aqui para cortar mais 5 mil postos de trabalho é para aprofundar isso de acordo com os seus próprios interesses. E aí o resto da discussão, eu não vou, nem tenho tempo, mas também não preciso gastar, porque já disse tantas vezes aqui. Não, nós não estamos propondo que retire verba da saúde, nem dos companheiros servidores públicos. Se for para entrar na discussão, nós estamos propondo que retire verba da metade do orçamento público que vai para banqueiro com juros de dívida. É disso que nós estamos propondo. Agora, sem precisar chegar até aí, vocês não... Nunca, nenhum de vocês falou nada sobre o fato de que o governador, sistematicamente, há quase 10 anos, descumpre a lei e não repassa os 9,57% do ICMS. E que só a diferença desse desfalque nos últimos 2 anos foi mais de R$500 bilhão. E nem o reitor, nem ninguém nesse conselho falou absolutamente nada sobre isso. Por último, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: se vocês estão escandalizados com o que aconteceu hoje, não com a violência que a reitoria promoveu e com a qual a maior parte de vocês foi conivente, mas sim com a resistência, saibam, isso é só o começo. Isso foi em função da falta de tempo com o atropelamento e a falta de democracia do modo como foi feita essa votação, que não passou por congregação, não permitiu discussão em lugar nenhum. Se vocês aprovarem isso, saibam, isso foi só o começo e a resistência vai ser muito, muito maior. Obrigado, conselheiro Bruno. Professor André Singer. Eu queria cumprimentar o magnífico reitor, cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar as senhoras e senhores conselheiros. Eu venho aqui na qualidade de representante da congregação da Faculdade de Filosofia desta universidade. Eu fiz questão de falar, ainda que seja o último da fila, porque eu julgo ter uma informação que o Conselho precisa levar em consideração ao tomar a sua decisão. E essa informação é a seguinte: a congregação da Faculdade de Filosofia fez a sua reunião mensal no dia 16 de fevereiro. Nessa reunião, a nossa diretora, a professora Maria Arminda, que todos os senhores e senhoras conhecem muito bem, fez um relato de uma reunião presidida pelo magnífico reitor com os dirigentes de unidades. Um relato até longo e detalhado. Nesse relato, senhoras e senhores conselheiros, não apareceu uma vez a proposta de sustentabilidade, parâmetros de sustentabilidade, que hoje está em discussão. Alguns dias depois, para surpresa de todos nós, aparece uma proposta, às vésperas de uma reunião do Conselho, às vésperas do Carnaval, quando as aulas não haviam começado. Eu pergunto às senhoras e senhores, é possível considerar este um processo democrático de deliberação? E eu tenho a obrigação funcional, regimental, de vir aqui pôr essa questão para os senhores e para as senhoras, porque a minha congregação não se reuniu para decidir. Portanto, era óbvio que eu, como representante da congregação, e falo aqui também em nome do professor Paulo Martins, o vice-diretor, que muito gentilmente retirou o seu direito à palavra para que eu pudesse falar, então falo também em nome da diretoria da faculdade, neste momento. Eu pergunto, este é um método democrático de deliberação? E eu observo aqui o seguinte: primeira coisa, a Faculdade de Filosofia é a maior unidade desta universidade, nós somos 15 mil uspianos. Muitos deles nesta manifestação que esteve aqui em frente. Eu sou responsável por estes uspianos. Eu tinha que falar aqui, os senhores e senhoras têm que ouvir o que eu tenho a dizer. Então, eu observei com muita atenção as falas aqui, e aliás agradeço, aprendi muito, mas eu queria, com toda a humildade, como disse o professor Eugênio Butti, fez uma fala muito emocionante, por sinal, eu queria com toda a humildade dizer o seguinte: eu noto uma profunda contradição nas falas daqueles que defendem que a votação ocorra hoje. Porque, de um lado, dizem o seguinte: este plano não é nada demais, não tem nada demais, são apenas as regras que já estão aí. Pois bem, mas se são apenas as regras que estão aí, por que votar dessa maneira? E eu queria acrescentar uma coisa, e eu não quero ser repetitivo, e espero que as senhoras e os senhores me compreendam bem. A decisão de desencadear uma brutal repressão em relação aos manifestantes que estavam à frente dessa reitoria, só faz crescer a impressão de que isso está sendo votado à força. Então, eu vou pedir a este conselho, eu vou, na verdade, com toda a humildade, quem fala aqui pela primeira vez, e sabe
sabe muito bem qual é a composição deste conselho, eu vou fazer um apelo a este conselho e vou fazer um chamado à razão e um apelo ao magnífico reitor, de que não faça esta votação hoje. Esta votação, ela vai corroborar algo muito grave. Na realidade, a sociedade brasileira está naturalizando a violência, as coisas estão sendo decididas pela violência. E a universidade não pode embarcar nisso, a universidade tem que dar o exemplo contrário, o diálogo até o fim. Esta é a nossa responsabilidade enquanto professores, enquanto educadores, enquanto conselho universitário, enquanto magnífico reitor. Decisões equivocadas acontecem, todos tomam decisões equivocadas, mas é preciso saber voltar atrás. É preciso ter razão. Por isso eu faço este chamado à razão, breve, mas eu espero que ele seja pelo menos registrado, no sentido de que esta votação não ocorra hoje. A Faculdade de Filosofia está plenamente de acordo que é preciso ter responsabilidade na administração da universidade, inteiramente de acordo. É uma unidade inteiramente comprometida com a autonomia universitária, portanto, nós sabemos da seriedade do que está sendo discutido e queremos discutir. Mas eu acho muito arriscado que se aliene de toda a discussão uma parcela enorme desta comunidade que eu tenho orgulho nesse momento de representar. Muito obrigado. Obrigado, professor André Singer. Muito bem. Então, terminamos a... Professor Marcílio, se puder trazer as... Precisa contribuição. Informar a professora Paula para que ela possa listar os destaques. Muito bem. Não, acho que nós já encerramos as manifestações conforme combinado pelo plenário. É estritamente uma questão de esclarecimento ou de ordem sobre o quórum, porque o reitor disse uma coisa e o professor Tucci disse outra. Eu gostaria que você... Não, mas está esclarecido, nem preciso falar Bruno, mais do que isso, vocês esclarecessem. Está esclarecido, não Bruno. Artigo 13. Mais falas do plenário. Artigo 13 do Regimento da Constituição Universitária. Está esclarecido. Eu vou encaminhar a votação. Eu vou encaminhar a votação. Não, professor, eu vou encaminhar a votação. O senhor não tem a palavra. Eu estou tão somente pedindo um esclarecimento sobre como se calcula o quórum da reunião. É estritamente isso. Eu não tenho a menor dúvida de que eu estou no meu direito regimental de mesmo... Desliga. Bruno, por favor, Bruno, todas as manifestações... O senhor não tem a palavra. Bruno, por gentileza, não está com a palavra. Respeite os conselheiros. Todos nós ouvimos quando você teve a sua fala. Bruno, está esclarecido e foi falado, o artigo 13 do Regimento do Conselho Universitário. Não adianta tentar polemizar, essa questão é pacífica. Por favor, Bruno, por gentileza. Bruno, artigo 13 do Regimento do Conselho Universitário. Claro, eu vou fazer isto. Posso ler, Bruno? Ele já foi esclarecido. Ele está procurando provocar tumulto para encerrar a sessão. Isto será levado em conta futuramente, eventualmente, diante de um desrespeito a todo o Conselho Universitário. O reitor vai encaminhar a votação. Bruno, por favor, Bruno. Eu vou encaminhar a votação e esclarecerei como ela se fará. Vamos lá, então, encaminhamento da votação. Bruno, já está esclarecido, artigo 13 do Regimento do Conselho Universitário. Muito bem. Artigo 13. Artigo 13 do Regimento do Conselho Universitário. Não, 60. Muito bem, Bruno. Tudo bem.
o conselheiro não vai controlar a condução da sessão. Quem controla a sessão é o presidente. Eu vou encaminhar a votação. Explicarei todas as informações que forem necessárias para conduzirmos a votação, a meu tempo, e não sob controle de um conselheiro que está se manifestando de maneira indevida, assumindo a palavra sem autorização da presidência. Bruno, por favor, rapidamente. É uma questão de ordem que eu quero apresentar. Ela é literalmente uma questão de ordem, porque no mínimo um dos destaques, na minha opinião 2, mas depende da professora Nalana manter o destaque que ela havia feito sobre o quórum de aprovação da proposta, mas no mínimo mais um destaque precede necessariamente a votação do texto básico, que foi o destaque feito por pelo menos 4 conselheiros, de que a votação não fosse feita hoje. Foi apresentado como destaque a suspensão para que venha a ser votado em outra sessão. Eu quero reivindicar, como questão de ordem, não é um destaque, é uma questão de ordem, que esse destaque, que a votação desse destaque preceda a votação do texto básico e que o Conselho se pronuncie para além do mérito. Porque houve vários conselheiros que disseram: eu não estou contra o documento, mas eu estou contra a sua votação hoje, porque considero que é necessário tempo de discussão. Então, eu reivindico que o Conselho seja consultado sobre a manutenção da votação hoje, que esse destaque foi apresentado como um destaque, precede a votação do texto básico. Tá. Muito bem, obrigado, Bruno. Muito obrigado. O documento vai ser votado. Ele não, como eu disse, não vai ser retirado de pauta. A proposta equivale a uma retirada de pauta com consulta ao plenário. A retirada ou não de pauta é privilégio do presidente. Eu porei em votação. Está... Professora Paula, por favor, indique os destaques. Foi aprovado. Infelizmente, nós não vamos bater palma hoje quando terminamos a reunião, porque terminamos num espírito muito ruim. Nem deixamos isto para a próxima sessão. Ok? Muito obrigado. Vamos descansar que merecemos.